Então, sem mais delongas, nós vamos iniciar a empreitada. Nós estamos notando aqui que muitos dos rostos que se nos apresentam não são tão estranhos assim. Porque por várias vezes já que estivemos, embora alguns anos atrás, e nos lembramos de algumas fisionomias com muito carinho. Nanuque, Carlos Chagas, Luiz Papacuí, e tiveram ensejo, eu não vou ditar todas as cidades, porque seria até cometer injustiça, mas podemos visualizá-los com muito carinho nesse vínculo. Isso, de algum modo, nos tranquiliza, porque nós vamos tentar trabalhar com um assunto que vai exigir algum fundamento em nosso coração. Nós costumamos dizer que abordar a evolução pode parecer para algumas frentes, algumas criaturas, uma área de algum modo assim mais sofisticada, mais difícil, e que às vezes não tem uma aplicação prática no contexto que nós estamos vinculados. Mas nós queremos dizer uma coisa: quem tem compreendido o Consolador nas suas linhas profundas de identificação do destino da linha do melhor, que tem compreendido a mensagem de Jesus, que hoje nos chega em seu espírito da primitividade, pureza e simplicidade, pela doutrina espírita, sabe que é necessário implementar na intimidade sequência. A nossa fé não pode ficar mais titubeante. A fé raciocinada é alguma coisa que está sendo solicitada no momento que passa. Não dá mais para responder aquele vizinho, aquele amigo, aquele companheiro que traz um assunto por saber que a gente é espírita, e a gente vai responder assim: eu acho que é por aí, me parece, isso não cabe mais na nossa área. O espírita hoje, não que ele queira testar o que ele não seja, mas pelo menos ele está usufruindo de uma certa dose de confiabilidade por parte daqueles que nos cercam. Então, o estudo em pauta para esses 2 dias vai trabalhar a intimidade nossa, abrindo uma perspectiva, quem sabe, para uma compreensão melhor dos postulados que marcam os fundamentos da doutrina espírita. Vamos ver. E nós vamos trabalhar dentro de uma linha de interação. Se nós deixarmos questões para o final, talvez se percam. Não podemos deixar fugir muito da linha básica do nosso raciocínio. Para que se aproveite o tempo e se aproveite o negócio. Porque a mensagem é muito extensa e muito abrangente. Mas, por favor, algum ponto que a gente traga, que não ficou muito claro, alguma palavra que nos expressa com tranquilidade, segundo as necessidades de cada um dos companheiros, por favor, podem falar. Nós temos um horário cumprido, mas não temos precipitação em pontos de algum. Cada minuto será devidamente dimensionado pelo Senhor. O versículo que está afixado, contido no capítulo 6, item 45 de João, define com muita naturalidade. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. É uma colocação de Jesus, referindo-se a uma colocação do Velho Testamento. Está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Fica alguém de fora? Fica alguém de fora? Todos. Não fala menos do judeu, ou menos do idólatra, ou menos do hipócrita, nada disso. Ou menos do ambicioso, não tem. Todos. Evidente que a eleição de cada qual se dá na medida que o progresso se desenvolve. Mas a Terra, na sua linha globalizada, vai se candidatando às revelações na medida que cresce. Então vamos notar como ponto de referência que, apesar
Está em plena vigência do Consolador, que nós não compreendemos como a terceira revelação. Tem gente que não vive Moisés ainda não. Vocês não se assustam. Se alguém pisa no pé por engano dele, ele responde com um chute na cadeira do outro. Pode acontecer. Nem Moisés fixou no coração dele como foi por olho de Deus. Mas nós já estamos na vigência do exercício da caridade, que é a dinâmica do amor que o Espírito de Deus. Vamos em frente. É possível que alguns estranhos o que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou lendo a Bíblia, capítulo 1 de Gênesis. Vamos acompanhar com tranquilidade. Diz a minha versão de João Ferreira de Almeida, da imprensa bíblica brasileira, uma edição corrigida, simplificada assim. Vamos depois devagar para o nosso tempo. Só para que vocês estão cumprindo o que eu vou começar. No princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã do dia primeiro. E disse Deus: haja expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céu, e a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu no lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou o mar, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi a tarde, a manhã, o dia terceiro. Nós temos aqui para frente a criação dos luminares, o sol e a lua. Temos à frente a água convocada a produzir abundantemente elétricos, aves que voam. Temos à frente baleias, réptil de alma vivente, tudo abençoado mediante a expressão frutificar e multiplicar, que enchei as águas dos mares, e as aves se multiplicam na terra. Continuando, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, no campo dos animais inerentes ao desenvolvimento na terra, para dar. No versículo 26, disse Deus, e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o resto que se move sobre a terra. E criou o homem a sua imagem, a imagem de Deus criou, o macho e fêmea os criou. Desenvolve os assuntos, termina o capítulo 1, capítulo 2, tem uma síntese que nós vamos terminar, para não cansarmos. E assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou o dia 7, abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque Deus descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Eu estou tentando encontrar uma palavra, descanso que Deus
vários estados aí. É isso aí? Nós vamos falar de evolução. É isso, seu Vicente? Então está ali o ponto. Dizem os entendidos, mesmo no campo da ciência, e não existe uma síntese mais exata, mais expressiva do que a síntese constante dos primeiros movimentos do livro Gênesis. Quando fala em Bíblia no meio espírita, tem muita gente que se escandaliza, mas de maneira peremptória, definitiva. É um absurdo ter uma Bíblia numa casa espírita quando nós estamos na vigência de um livro dos Espíritos. Talvez não tenham entendido ainda o papel do Espiritismo nesse contexto. Mas a gente vai com calma, o nosso trabalho não é entrar em discussão nem resistência com qualquer ideia, com qualquer condição normativa das pessoas. Nós estamos trabalhando aqui, se Deus assim o permitir, nos fundamentos do Espiritismo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Moisés, há 13 séculos aproximadamente antes de Jesus, transcreve esses valores no livro Gênesis. O livro Gênesis é um dos componentes dos 5 livros que foram editados de autoria dele. É o chamado Pentateuco Mosaico, que aliás, nos planos da doutrina espírita, sempre temos o Pentateuco sendo trabalhado na nossa linha de observação. Pentateuco Mosaico, Pentateuco da própria mensagem de Jesus, 4 Evangelhos e Atos dos Apóstolos, Pentateuco kardeciano. O primeiro Pentateuco começa com Gênesis, é isso? Moisés. E o terceiro e último até agora recebido termina com a Gênese. A Gênese é o final de um Pentateuco objetivo, científico, claro, lógico, explicativo. Gênesis de Moisés é um livro simbólico metafórico. O Pentateuco de Kardec está suscetível de acompanhar a evolução, devidamente complementado pelos próprios fatos que marcam o progresso doutrinário espírita no contexto. E nós, na medida que progredimos na visão e na capacidade interpretativa, nós tiramos coisas e mais coisas dessa fonte inesgotável chamada Gênesis mosaica. Só questão de nos habilitarmos a ter instrumentos para retirar o valor dali. Vamos ter em conta isso. Nós temos ali praticamente o que se contém na questão 27 do Livro dos Espíritos. Há então 2 elementos gerais no universo, o espírito e a matéria. Estão lembrados? Como é que foi a resposta? Sim. O espírito e a matéria são os 2 elementos gerais. E acima desses, Deus, o Criador, o Pai. Esses 3 elementos formam a chamada Trindade Universal. Então nós vamos observar que aqui o verbo é o verbo criar no singular. Deus cria. Céus, terra. Céus, singular ou plural? Plural. Definindo todo o processo que envolve a obra da criação. Céus. Dando aquela ideia nossa tranquila das realidades profundas em que interessam aos padrões da alma. Céus. Desde as expressões morais da intimidade nossa até os processos mais expressivos da vida espiritual. A terra singular, fazendo uma referência ao nosso orbe, a terra. Então, só analisando isso aqui à luz do Espiritismo, a gente nota que quando a terra foi criada, o universo já existia.
Seria estranho se dissesse que criou Deus a terra e os céus, mas ali estão os céus que precedem. A terra é um componente dentro dos céus, entenderam? Ela apresenta hoje, pelo cálculo científico, 4,5 bilhões de anos da sua formação. E diz os entendidos a nível da astronomia que o Big Bang se deu há 15, 16 bilhões de anos atrás. E que na hora que eles descobriram o Big Bang, vão notar que alguma coisa tinha antes do Big Bang. Então vamos começar tudo de novo. Porque a ciência tem disso, descobre umas coisas e aparecem outras incógnitas, outros desafios. E a ciência espírita tem esse privilégio de nos ajudar a entender os componentes que a própria ciência vai trabalhando, e vamos mais além com a seguinte responsabilidade: se a revelação espírita ela pisa de maneira falsa numa ideia, o que vai acontecer? Ela tem que se retificar naquilo. Mas até hoje não houve retificação nenhuma não. As revelações seguras têm sido trazidas e nós observamos que a ciência vem confirmando esses elementos. Então eu tenho aqui inicialmente eu tenho Deus. Seria o momento de se fazer um levantamento acerca de Deus? Talvez fôssemos fazer um seminário, um estudo amplo sobre Deus. Mas vamos dar uma voltinha para que a gente possa reciclar isso. Segundo o Livro dos Espíritos, qual é a pergunta número 1? Qual é a questão? É Deus. Se eu começar a brigar com Kardec no início do Livro dos Espíritos, eu não chego nem na 10ª questão. É assim que o pessoal costuma ler. Por que não está quem é Deus? Por que está aqui é Deus? Aí começa a briga. Então a gente diz assim: vamos pegar o livro e ler tudo. Depois a gente volta tirando as dúvidas. O que é Deus? É a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Na questão número 6, aquele sentimento instintivo da existência de Deus é decorrente das ideias adquiridas ou produto de educação? Não, porque o sentimento é de natureza instintiva da sua existência. Inclusive, na questão número 6, os Espíritos falam dos selvagens, que embora não tenham sido educados na área, têm a ideia de Deus, admitem um Deus, um incriado. O que tem mudado com a evolução? É o Criador que muda ou a concepção que muda? Na medida que a gente avança, as concepções se modificam. Então Deus teve um momento em que nós o adoramos no plano da manifestação do nosso sentimento como uma pedra. É o período da litolatria. Isso foi até de algum modo trabalhado pelos espíritos, utilizando de materiais ambientes como mana e outros tipos, então catalogados pela ciência que estuda os valores antigos nesta área. Então foi trabalhado esperto no ectoplasma, a pedra fez um movimento estranho, essa pedra é sagrada, e endeusavam a pedra, motivando a intimidade dos seres. Litolatria. Nós tivemos momentos em que adoramos a Deus pelos vegetais. Fitolatria. E no campo animal também tivemos estágios. Zoolatria. Temos também registros. Chegamos num ponto em que criamos um Deus único segundo a concepção mosaica. O Deus único. E vamos observar que esse Deus único, nós acabamos por fazê-lo semelhante a nós. Não que nós fôssemos semelhantes a Ele, mas criamos um Deus antropomórfico. Essa palavra é difícil já decorada, não é isso? Fazendo relação ao homem. Forma. Deus na forma humana. E hoje nós sabemos
que as condições são perfeitamente outras na nossa ótica. Moisés nos deu um Deus de natureza, no aspecto, vamos dizer, mais de ordem interior perceptiva. Aquele Deus dócil ou Deus duro, vingativo, cruel? Não foi esse? Necessária essa concepção para poder domar instintos. Cuidado, o homem é bravo. O capítulo 20 do livro Êxodo começa assim: eu sou o Senhor teu Deus, zeloso e bom, que puno a transgressão dos pais dos filhos na terceira e quarta gerações daqueles que me aborrecem. Uma verdadeira pressão na gente. Zeloso e bom, que puno a transgressão. Mas na medida que a gente vai trabalhando, nós vamos dando aquele sentido todo especial às expressões contidas ali. Veio Jesus e redimensionou o pensamento acerca da divindade. Ele possui as leis que são indeclináveis, mas na concepção divina, segundo Jesus manifestava e refletia, o próprio Criador é tido como um Pai de bondade, Pai de misericórdia. Melhorou ou não melhorou? Nós observamos que com a doutrina espírita, Deus não perde a característica de Pai, mas ganha na horizontalidade de nossas ideias, de nossos pensamentos e concepções, aquela condição de inteligência suprema. Se tem alguém entre nós aqui que acha que é inteligente, se tem alguns de nós que às vezes arbitramos em nós mesmos a condição de alta sabedoria, não vamos esquecer que ela pode ser imensa do tamanho do universo, mas acima dela tem Deus que é supremo em inteligência dele. Ficou claro? Não tem como chegar na extensão maior sem apequenar-se. Aquele que busca o infinito na periferia morre por inanição. Aquele que se apequena, criando dentro dele componentes de segurança íntima e de confiabilidade, ele entra em relação com o infinito. Deu para vocês entenderem ou querem que eu repita? Querem que eu repete? Aquele que busca Deus na horizontalidade do conhecimento, ele se atrapalha no percurso, se perde. Mas aquele que busca Deus na intimidade, já descobrindo que quanto mais ele avança, mais desafio existem para as suas concepções da divindade, ele começa a entender a realidade divina. Então ele busca aqui dentro, no apequenar-se. E no apequenar-se, ele participa da misericórdia divina e passa a ter acesso em ângulos que ele nunca pôde imaginar. Quer dizer que eu não tenho que estudar? Tem. É preciso trabalhar. Nós estamos trabalhando aqui à luz da doutrina espírita. Tem que penetrar. Mas nós, na doutrina espírita, temos esse desafio. Quanto mais crescermos, maior a responsabilidade do apequenar-se diante dos conhecimentos que a gente adquire. Porque nós não seremos aferidos a nível de consciência pelo muito conhecer, mas quem sabe pelo muito sentir, pelo muito fazer, pelo muito operar. Mas talvez nem tanto pelo muito fazer, pelo muito operar, principalmente pelo carinho em operar, pela forma com que ele busca operar de maneira segura e harmônica. Na nossa conversa de ontem no José Kleber, nós vamos comentar sobre isso. Vamos atuar com carinho em cada momento da nossa vida e trabalhando sempre na busca de algo mais a fim de podermos nos candidatar, quem sabe, a servir melhor. Ou até uma coisa que às vezes nós nos sentimos desafiados e que foi objeto de um comentário ligeiro ontem numa palestra em que nós buscávamos fazer um ponto de referência ao nosso estudo hoje. Você sabe que Deus não opera em tese, filosoficamente, porque Ele tudo pode.
Mas se Deus fosse operar, Ele faria como uma empresa de alto renome, de alta expressão econômica, que saísse o seu presidente ou o seu superintendente e fosse por turno tornear a peça. Tem sentido? Eu vou sair do meu gabinete agora e vou lá na maquinaria, vou tornear aquela peça para aquele veículo, para aquela máquina. Tem sentido? Será que a empresa está em via de falir? Possivelmente. Não é competência do diretor nem do presidente. Existem escalonamentos. O gabinete diretor dimana ordens, dimana estratégias. Então vamos dizer que no campo da amplitude universal, Deus cria e os espíritos fazem. Entenderam? Deus cria, os espíritos fazem. Então, quando nós espíritas nos candidatamos a auxiliar, a distribuir uma cesta, a visitar um necessitado, não estamos procurando a nossa salvação pessoal, não, isso já era. Nós estamos identificando o mecanismo do próprio universo. Operar como encarnados ou como desencarnados. Então, o que é o Espírito? É o princípio inteligente do universo. Eles se apresentam nas suas individualidades como co-criadores. Então, Deus seria criador e o Espírito, compondo o plural aqui nas suas individualidades, co-criadores. Ou seja, Deus cria e os espíritos co-criam dentro da obra criada, dentro do componente já existente. Então, Deus criador, os espíritos co-criadores. Quando é Luiz trabalhando no livro Evolução em Dois Mundos, ele nos fala dos co-criadores em plano maior e co-criadores em plano menor. Quando vocês leem o livro A Caminho da Luz, vocês vão ali encontrar o quê? A existência de uma pleiade de entidades que operam no macrocosmos. Praticamente são os prepostos da própria divindade. Então vamos ter em conta esse aspecto. Deus cria e os espíritos são os co-criadores que executam as ordens de Deus, nosso Pai de misericórdia. Alguma pergunta sobre isso? Quer falar sobre assim? Nada? César? Celso? Nada? Deixa eu ver como é que está. Se eu não seguir meu esquema, eu vou para outra cidade. Acho que chega por aí, né? Sobre Deus é Deus, não bidex já tinha, mas já polarizamos a nossa linha interior. Vamos observar que o texto exibido, céus e terra. Vamos trabalhar os dois componentes básicos agora: o espírito e a matéria. César, muitas dúvidas aí? Hein? Tem bastante dúvida? Matéria. Vamos começar do mais fácil. Porque falar de espírito é uma dificuldade, né? É igualzinho médico que vê espírito. Não tem os médicos assim? Vê toda a reunião e vê espírito. E fala assim: senhor, eu tenho uma dúvida se existe espírito ou se não existe. Está vendo todo dia. Porque eu acho que é muito difícil falar de espírito, né? E nós então vamos falar de matéria. A matéria tem a sua presença no plano ostensivo universal, em face do fundamento básico dela, que é o fluido cósmico universal.
fluido cósmico universal. Lembramos aos queridos companheiros, fluido universal, fluido cósmico, força nervosa do todo sábio, plasma divino, são expressões que se equivalem. Mas tem umas pessoas que querem fazer detalhes. Uma coisa é o fluido cósmico, outra coisa é o fluido universal. Vamos acompanhá-los com carinho, quem sabe até tem coisas interessantes diferenciando os fatos. Mas eu quero falar de um fluido cósmico que é esse rotineiro. Esse fluido cósmico, de algum modo, era aceito até pelas linhas da ciência em trabalho de pesquisa. Ele era conhecido há umas dezenas de anos atrás com o nome de éter. É o éter. Seria isso o éter? É. Com as implantações das leis de Albert Einstein, foi abolido na cogitação científica e criada a ideia de campo. Existe um fogo que emite um plano que reflete, formando aquela linha. Mas a doutrina espírita vem continuando a trabalhar com carinho, na certeza de que não existe espaço vago no universo. Sempre o universo está com o fluido cósmico universal presente. O André Luiz diz que nós vivíamos nesse fluido como os peixes no oceano. A espiritualidade trabalha a essencialidade da matéria pelo fluido cósmico e convertem esse fluido nas moradias cósmicas. Então, os universos, as galáxias, as constelações, os astros, os planetas, os satélites, os asteroides, tudo de algum modo tem a sua gênese a partir do fluido cósmico universal. Tudo dimana deste fluido que está na base de todos os valores criados. Esse material aqui na minha mão, que é o microfone, se for dissecado em suas moléculas e átomos, ele vai se transformar na matéria básica fundamental. O meu corpo, se for trabalhado, vai ceder lugar a esses valores. A série estequiogenética ou a série química, que vai do hidrogênio ao urânio em condições normais, na sua essencialidade, é o fluido cósmico universal, alterando determinados valores que vão dando dimensionamento diferente a cada componente atômico, a cada molécula. É assim que nós vamos conceber. Vamos notar que através da mente o fluido cósmico se dinamiza, e nós vamos falar disso agora, daqui a um bocadinho. Ele entra em dinâmica na extensão universal. A matéria, ela não tem aquele sentido evolucional que tem o espírito. Quem evolui? A matéria ou o espírito? O espírito. A matéria pode alcançar expressões extraordinárias. A matéria somada de um astro é capaz de emitir componentes que, pela lei de gravitação, colocam em sua órbita muitos outros elementos que atraem, a nível das leis que nos regem. Agora, vamos analisar, por exemplo, um átomo de carbono. Nosso organismo tem carbono, não tem? Confere? Então, vamos dizer que o companheiro desencarnou, deixou os filhos e a viúva, foi levado para a sepultura. Lá na sepultura, o organismo entra no processo de decomposição. Vamos encontrar um processo histolítico. Os tecidos se decompõem. Decompõe-se inclusive o átomo de carbono que estava incluído naquele organismo, concorda? A viúva plantou umas florzinhas em cima do túmulo.
E na manutenção da flor, do caule, aquele é sugado, o carbono passou para a flor. E evoluiu? Não, porque ele não tem esse mecanismo de evolução. Deu uma ideia? Crustou-se na flor. Daqui a pouco ela está lá na pétalazinha da flor. A companheira vai visitar o túmulo toda reverente, corta a florzinha, vou levar para casa. Voltou com um átomo de carbono para casa. Aí a filha fala assim: põe um copo d'água e tem a florzinha aí dentro. Ela põe. Daqui a pouco a flor, vamos dizer, está no processo também de decomposição, coisa parecida. Aquele átomo de carbono entra para a água, ela pega aquela água, joga no canteiro de couve. Pronto. E a couve pegou o carbono, daqui a pouco está na panela, estão. Então, já engoliram até parte do pai e do marido. Então, esta é a ideia do que acontece com a matéria. Então, um determinado átomo do nosso corpo pode ter envergado uma pedra, ou uma expressão vegetal, expressão animal, não importa. Matéria, sempre matéria, com aqueles circuitos de fluxo e refluxo. Como pode também um átomo desse estar no corpo do anjo. Concordam? Pode estar no corpo do espírito altamente, vamos dizer, reencarnado, altamente virtuoso. Então vamos ter em conta esse sentido relacionado com matéria. A matéria, ela está presente em todos os planos em que há tangibilidade, em que há algo que tange os nossos sentidos. Esse é o sentido da matéria. Kardec pergunta: seria a matéria aquele que tem extensão, que é impenetrável, não é isso? Aquelas condições básicas na questão 22 do Livro dos Espíritos. E os Espíritos disseram que não, que ela se apresenta em dimensões diferentes. Olha bem, se ela se apresenta em dimensionamentos diferentes ou vibrações alteradas, eu posso ter um átomo de ferro na linha física, composto de um átomo de ferro em linhas vibracionais diferentes. Deu uma ideia para vocês pensarem? Nesse sentido. Então vamos analisar. Kardec volta a perguntar na própria questão 22, numa subquestão: que definição se pode dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito. O César perguntava: laço que prende o espírito? Porque, sem dúvida, a matéria é um instrumento de que o espírito se utiliza para implementar a sua evolução, e sobre o qual o instrumento, ao mesmo tempo, ele exerce a sua ação. Então vai ser muito difícil o espírito ser, no seu plano essencial, desprendido de qualquer coisa. Em tese, o espírito existe assim, mas adiante ele está isolado. Eu sou eu, estou aqui fora do contexto. Então ele se materializa, entre aspas, no próprio campo de relacionamento. E aí ele utiliza o quê? A matéria, laço que prende o espírito. Como é que a gente poderia fazer isso? Deixa eu ver se esse pincel resolve escrever aqui, viu, Celso? Resolveu. Então eu tenho aqui um piso material, tenho o meu corpo, meu espírito está sujeito, quando encarnado, ao corpo. Quando eu desencarno, eu levo alguma coisa comigo? E além da matéria, eu levo, no sentido denso, levo o meu perispírito. Aí sim, se o meu corpo físico, para se formar, se estiver apertando muitas reclamas, foi usada a biogenética de acordo com as leis que definem a organização da matéria no seu sentido orgânico, o perispírito tem nascimento, crescimento, igual tem o corpo físico? Não.
porque ele é gerenciado pela mente. E o meu campo mental dimensiona as várias gradações sobre esse perispírito. Então, o que acontece? O elemento desencarnou, estava encarnado aqui. Ele desencarnou, aqui vamos colocar faixas espirituais aqui. Elas não são concêntricas, porque nós podemos ter no mesmo ambiente N faixas. Estão de acordo? Então isso tem que ficar muito claro para não confundir você. Essa criatura desencarna e o perispírito vem para cá. O outro estava com ele encarnado aqui, o perispírito dele veio para aqui. Por quê? Porque o campo mental de cada um deles se encontra em estado diferenciado, entrando na relação desse dimensionamento, dessa ponderabilidade, conhecimento e estrutura moral. Ficou claro? Mas de qualquer maneira, esse espírito está preso a esse contingente material do plano em que ele está, porque não tem matéria lá no plano que ele está. Entenderam? O corpo espiritual dele não é matéria? É. E ele diz assim: seria tão bom que tivesse aqui onde está o outro, que também está gravitando onde? Naquele sentido correspondente ao seu estado íntimo. Então vamos dizer uma coisa que o André Luiz explica, e nem sempre é fácil de entender. Eu vou tentar trabalhar para a gente ficar bem seguro disso. O solo do plano espiritual corresponde ao peso específico do espírito. Vou repetir, né, gente? Quer que repete, né? Devagarinho. O solo do plano espiritual corresponde ao peso específico do espírito. Como o espírito não pesa, o que está pesando? O perispírito. Perfeito? Então, se o perispírito está dimensionado pela emissão mental do espírito naquela faixa fluídica maior, o piso dele lá é mais sutil. Se o elemento desencarna embrutecido, ele vai ficar trançando no meio da gente aqui. Tão denso que está o perispírito. Tem espírito para chegar no centro espírita, tem que esperar abrir a porta. Sabia disso? Oh, mas que pouco demorou. O presidente demorou a chegar. Estou aqui, tem 1 hora nessa porta aqui. Ele não sabe que pode entrar, porque ele está vibrando dentro de uma dimensão de densidade muito grande. Nós temos que conhecer essas coisas, vocês já conhecem, mas é preciso ter essa muito tranquilo dentro da gente. Agora, suponhamos que eu esteja aqui, eu sou esse aqui. Num determinado momento eu faço uma prece. Não pode acontecer. O André Luiz não fez no umbral? Ele fala: eu fiz uma prece, mas eu estava com a corda toda, orei com todas as minhas fibras, e na hora que eu começo e desenvolvo a prece, eu não vou lembrar aqui não, eu cheguei lá em cima aqui, ó. Perfeito? Luz. Quem olhou aqui só deu luz. Que espírito que eu olho, eu não sabia que tinha tanta luz. Mas manda ele esperar um tiquinho, para ver o que vai acontecer. Na hora que a prece acaba, apaga tudo. Por quê? Porque a matéria é o laço que prende o espírito. Entendeu? Dentro do denominador que representa a minha tônica de vida. A minha aura, eu posso dar um colorido nela exuberante, como eu posso dar um tumultuado quando eu fico com raiva. Daqui a pouco ela volta para o normal, porque ela obedece o ritmo de 24 horas por dia. Mas a cada momento eu posso ir trabalhando isso aqui, para que eu alcance sempre cada vez mais outros patamares da evolução, não pelas concepções, não pelos propósitos, não pela religião que eu professo, não pelo centro que eu frequento, não pelo livro que eu leio, mas pela forma como eu ajo. Entenderam? Porque a cada um será dado segundo as suas obras, e não segundo as suas propostas apenas. Alguma pergunta sobre isso? Deu para entender?
Por isso é que nós estamos tentando fazer da doutrina espírita aquele laboratório para melhorar. Agora, os que estão aqui embaixo, difícil acesso. Mas quando eu orei, eu fui lá em cima. Quando eu volto, apaga tudo como nós lembramos. Mas eu venho como que tocado por determinados componentes, não vem? Que eu captei em cima. E esses valores que eu captei em cima podem ser minúsculos componentes que eu posso chamar de semente. Não é só na pressa, não. Quando eu estou lendo um livro com carinho, com interesse, na hora que minha mente é arrebatada pelo pensamento do autor, eu estou fazendo concepções novas em minha integridade, não estou? Houve concepção. O que é concepção? Ligou a semente orientadora do autor com a madre perceptiva e pronta para oferecer-se para uma nova individualidade do meu coração. Houve um acasalamento, não uma fecundação física, mas uma fecundação psíquica, entre o espermatozoide espiritual dos valores e o óvulo que eu estou realizando e cultivando na minha intimidade, pronto para ser germinado. Deu para entender? Então nós aprendemos uma coisa: a nível de evolução consciente, nós temos que trabalhar o coração e a razão com muito carinho. Primeiro a renovação mental, depois a renovação espiritual. Por isso nós estamos aqui estudando hoje. Estamos fertilizando o campo mental. Agora, entre fertilizar ou conceber e nascer, tem uma diferença enorme, porque nós abortamos a toda hora. Perceberam? Toda hora aborto. O elemento faz um parênteses. O elemento faz uma palestra extraordinária sobre o perdão e a paciência, incluindo compreensão, entendimento, e o elemento sai flutuando depois da palestra. Nossa, como aprende isso? E vai chegar em casa assim: tenho que dar um jeito de pôr isso em prática, eu estou muito irritado. Ele chega em casa e bate a campainha e acontece que ninguém atendeu. Ele bate a segunda vez, ninguém atendeu. Na terceira ele toca o dedo lá e não tira. Quando abre, ele diz assim: só dá surdo nessa casa. Aí os espíritos que acompanharam falaram assim: já abortou. Não chegou nem ao segundo dia de gestação. Porque esse sistema, no plano da evolução consciente, ele gera o filho do homem. E as concepções biológicas geram filhos na reencarnação, que é outra coisa nas repetições das experiências aqui. Posso ir para frente? Alguma pergunta? Tiremos o parênteses e vamos em frente. Então, matéria é o laço que prende o espírito. Vamos observando que, sem dúvida, é o instrumento de que o espírito se utiliza. Utiliza em parte, porque de algum modo ele determina esse agente material a posição do espírito, queremos ou não. E podemos acompanhar com Kardec, quando ele traz dos espíritos desencarnados, a seguinte orientação: o espírito, como é que diz lá, César? Está lembrado? Intelectualiza a matéria. O povo fica perdidinho, não é isso? Na mocidade não tem um prato para discussão, né? O que é isso, intelectualizar a matéria? Se nós vimos o carbono, agora não tem jeito. Então, o que é intelectualizar a matéria? Nós vamos falar agora entrando no espírito. O intelectualizar é o seguinte: eu estou escrevendo com esses giros aqui, com esse pincel. Aí vamos dizer que a Ana, que está do nosso lado aqui à frente, diz assim: ela não tem conhecimento nenhum, só exemplo, viu? Só exemplo, Ana. Mas que pincel inteligente está escrevendo no quadro. Agora, se o Biacer, que é mais viva, Ana, você está enganada. Não é o pincel, é aquela mão que é inteligente.
está empurrando para o céu. Aí os céus falam assim, não é a mão, é o braço. Aí o César fala, que braço, que nada, tira o cérebro dele e vê se ele fica inteligente. Não escreve nada. Entenderam, gente? Chega no Dimas aqui. Mas vem cá. Atrás desse cérebro tem algo mais. Pelo que eu tenho aprendido, tem um tal de perispírito que está conectado aí em todos os lances. Então, sem perispírito não escreve, não. Sem perispírito serve para nada. Aí a Cássia fala assim, mas perispírito pertence a um espírito que aciona o perispírito, que tem um contexto, um componente celular próximo aos neurônios, conecta com o cérebro ativa a área motora dele, mexe com o braço, aciona a mão, o pincel escreve. A Cássia, sim, essa é inteligente. Mostrou que o espírito intelectualiza a matéria, entenderam? Como os espíritos intelectualizavam as mesas girantes, como o meu espírito intelectualiza esse corpo, definindo que os planos ostensivos com quem nós lidamos não tem como operarem com a ausência da unidade básica fundamental que é o ser na sua intimidade. Deu? Alguma pergunta? Estou deixando bem a critério de vocês aí, gente. Se pode ou se não pode seguir. Perfeito? Então dizem, só pergunta aqui, desmanchar aquele caso aqui, já que você falou que tem gente aí. Nós vamos observar o seguinte: Deus, terra representando a matéria, e espírito. O que é o espírito? Muita gente fica assim, diz Kardec que é alguma coisa, mas não consigo pegar que coisa é essa. Então como é que nós vamos catalogar? Seria uma matéria diferente? Não, é algo diferente, mas que é alguma coisa, é, mas que tem conotação material, não. Então vamos entender que todas as vezes que a espiritualidade se manifesta acerca de espírito, nós encontramos os espíritos próprios dizendo inteligente, inteligência. A pergunta 23 do Livro dos Espíritos: o que é o espírito? O espírito é o princípio inteligente, não é isso? Do universo. Usou a expressão inteligente. Na questão 76, Kardec diz assim: que definição te pode dar dos espíritos? Os espíritos são os seres inteligentes da criação, habitam todo o universo fora das faixas materiais. Então, matéria é uma coisa, espírito é outra coisa. Então vamos ter em conta uma coisa interessante. Às vezes os estudos mais fechados, em mocidade, nos grupos espíritas mesmo, estão trabalhando e estão querendo descobrir o espírito saindo da matéria. Quem tem lido Pietro Balbi pode deixar-se levar, não pelo autor, pelo isso que ele quis trazer, mas por uma dedução, quem sabe, equivocada. A matéria é berço, não é componente geratriz. O berço que a gente põe uma criança, ele não cria a criança, cria, ele recebe. Perceberam? A criança, deposita a criança ali. Então, quando alguém diz na poesia assim, fui átomo, não quer. Eu passei pelo estágio de um átomo como corpo da minha expressão anímica. Mas o átomo é uma coisa, eu sou outra. Agora a dificuldade está em dissociar uma coisa da outra. Então vamos ter esse cuidado. Espírito é espírito, matéria é matéria, ambos criados por Deus, ok? Então sempre a espiritualidade trabalha a expressão inteligente ou inteligência para caracterizar o que é espírito, porque tudo que a gente queira falar dá sentido material. Perceberam? Eu pergunto a alguém: o que você acha que é espírito?
espírito? É uma centelha, mas centelha está vinculada com o físico. O que é um espírito? É uma luz, mas luz tem fotônios. O que é um espírito? É alguma coisa sublimada, é difícil, então, inteligente ou inteligência. Claro, gente? Podemos ir para frente? Então vamos lá. Para que o espírito se desenvolva, no caso específico, por exemplo, da nossa Terra, o que nós tivemos? A necessidade de ter um lar no campo cósmico, e o nosso lar é o planeta Terra. Como tem sido difícil estudar a estrutura do nosso planeta, a ciência tem tentado, através de várias teorias formuladas, a definir acerca da nossa Terra, mas nós vamos compreendendo que ela, a nossa Terra, que ontem lá no Joseph Gleber nós lembramos que ela é compreendida como o grande educandário, vamos notar que quem estava à frente da criação dela, quem que assumiu a responsabilidade de estruturá-la para servir de berço para a evolução nossa? Jesus. Nós até lembramos ontem um versículo de Pedro, não foi? O qual foi conhecido antes da fundação do mundo, que ele elaborou essa terra. Agora, será que Jesus fez sozinho? Ou ele contou com os técnicos espirituais? Pode falar? Fala. Hein? Exatamente. Na hora que estava formando geologicamente a Terra, tinha que chamar psicólogos e sociólogos ou pedagogos? Não. Quem estava lá na época? Os geólogos, não é isso? Os físicos, os matemáticos, em conta, etc. Químicos, físicos, por aí. Para depois, na medida que as etapas foram complementando, outros foram sendo trabalhados. Quando eu li Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Define-se o quê? A terra já estava em tese criada pela mente divina, já refletindo aquela criação da parte das entidades superiores sob a tutela de Jesus. O Celso mexe com construções, com cálculos, etc., engenharia. Você pode me levar num terreno e falar: você está vendo aqui um edifício de 15 andares? Não, vai estar aqui, ó. É assim? Percebeu o sentido? Sem forma e vazia, que estava formado e preenchido na cabeça de quem? Dos criadores. É preciso entender a mensagem metafórica do Velho Testamento. E havia trevas sobre a face do abismo, está tudo ali sem nada sendo distinto, nada claro. Então todo o mecanismo do nosso crescimento reside na intimidade criativa do nosso campo mental. Como a mente em si, ou em essência, não cria, porque ela reflete, então tudo que nós operamos vem de algum lugar. Perceberam? Uma linha de ressonância. Então chegamos perto do Chico, você é formidável, Chico. Como você sabe? Tira o Emmanuel daqui que fica zero. A gente vai no Emmanuel. Emmanuel ser um colosso. Mas acontece que eu sou apenas um intérprete de uma pleiade de entidades. Notaram? Aí chegamos em Jesus. Você esqueceu do que eu falei no Evangelho? Que eu, sem ele, nada posso? O próprio Paulo também falou: não sou eu que faço, é o Pai que obra por meu intermédio. Então tudo reside nesse que cria, porque nós somos apenas os instrumentos executores. Vamos ter em conta isso. Agora é preciso familiarizar a mente nas linhas de relação com o que é bom com o que é justo. Emmanuel diz assim: a mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se da terra para Deus
assim como o diamante passa pelas mãos do lapidário, não é assim? Vai sendo burilado para transformar-se naquele brilhante precioso. Definindo que na região, na área dos animais, ela está implantada em meus instintos. Nos seres medianos que somos nós, ela se expressa em meio às ilusões que salteiam em inteligência. Eu sei que isso aí parece grego para alguns, para mim também de algum modo não é fácil não. Entre as ilusões que salteiam a inteligência, a cada momento é de testado para a mente enriquecer-se. Perfeito? Então eu vou para cá e para lá, com esse microfone na mão aqui. Tá, estou aqui. A minha inteligência está marcando que aqui eu não vou cair. Vou ficar por aqui, eu vou. Mas enquanto eu fui lá, o Dimas colocou a pasta aqui no caminho. Eu vou para cá. Tropeço na pasta, posso até cair. Eu tive minha mente ilustrada, progredida em função da minha ilusão de que não tinha nada aqui. Nesta hora eu vou andar assim, como diz o Evangelho, vigilância, porque alguém pode pôr uma pasta lá, tá? Vem enquanto eu olho você. Entenderam, gente? São as ilusões. Quantas vezes nós passamos por estas coisas, vemos uma coisa e a outra coisa, aí fica mais, isso é isso? Parece que é, mas não é. Então nós vamos constantemente nos enriquecendo na apropriação de valores que por sua vez já existem. Vamos, portanto, ter em conta estes âmbitos com muita tranquilidade. Voltando à nossa terra, ela começou a ser trabalhada pela conjugação do fluido cósmico, que nessa altura já estava transubstanciado em nebulosa solar. Muitas teses a ciência trabalhou. Por exemplo, no ano 1790, surgiu uma tese alimentada por Laplace, com base em Emmanuel Kant, que definia uma chamada teoria das marés, não, a teoria nebular, em que a nebulosa solar foi se constrangendo, comprimindo sobre si própria, soltava os planetas da periferia, começando lá pelo último Plutão, até chegar em Mercúrio. Em 1901 surgiu uma tese chamada das marés, de Jean-Jeans, em que um determinado planeta, ou seja, um astro passou e puxou, como se fosse uma massa, a nebulosa solar, ela virou-se perto de uma onda imensa e foi partindo, formando os planetas, e o Sol permaneceu. Isso tudo foi derrogado pelas pesquisas científicas. Hoje é o que faz crer, porque pode ter mudado, admite-se a chamada teoria da acrescência. Os mundos foram formados no nosso sistema mais ou menos concomitante na mesma época. Como a Lua é menor, ela representa uma parcela da Terra que foi destacada e consolidou-se mais rapidamente, enquanto a Terra, por ser maior, foi demorando o seu esfriamento. Então é chamada acrescência. Mas teve outras teses também estranhas. Por exemplo, um arcebispo, não, um bispo, um teólogo irlandês chamado James Ussher, ele estudou profundamente a Bíblia, cotejou dado por dado e concluiu o seguinte: a Terra foi formada no dia 23 de outubro do ano 4004 a.C., num domingo às 9 horas da manhã. Tem essas coisas também na história de formação. E esse assunto foi tão importante na época, isso foi em 1650, tão importante que quando Kardec perguntou na questão 51, em que data viveu Adão? Qual foi a resposta? Na data que assinais ou assinalais, 4 milênios antes de Jesus. Porque as Bíblias antigas, vocês encontraram nesses arquivos aí, nesses museus, está na primeira página.
da criação do mundo, 4004, vai descendo, né? Até chegar a Jesus. Então isso ficou radicado na conceituação. Depois acabou caindo, não podia ser diferente. Chama-se James Ussher, esse prelado irlandês que esposou essa tese. Então a Terra é considerada, sem dúvida, o nosso educandário. O Sol, naturalmente, irradiando a sua luz e mantendo o estado divino. Diz ali na leitura que eu fiz: e havia trevas sobre a face do abismo, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. Dizem que a qualidade total foi descoberta e trabalhada pelo japonês, não é isso? Por engano, porque no Velho Testamento está lá. E viu Deus que era boa a luz. Perfeito? Quando nós chegamos no capítulo 2, lá que faz a síntese, e assim Deus criou, e viu Deus que era tudo muito bom. Qualidade total. Perfeito? Ontem mesmo na palestra eu citei um versículo de qualidade total: não nos cansemos de fazer bem. Não é assim? Nós somos chamados uma vez para fazer uma palestra num estudo de qualidade total no circuito de empresa em Belo Horizonte. Nós levamos foi o Evangelho. Esse cara, cada olho desse tamanho, mas você é velho, eu não sabia. Perfeito? Por quê? Porque realmente nós somos convocados a operar com carinho, com amor, com dedicação, com entusiasmo, com tranquilidade e paciência, como aliás foi adotado aqui, segundo Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz. Ele diz assim: tudo obedeceu a dois componentes, ordem e beleza. Ordem e beleza. E a luz passou a visitar aqui naquele momento em que foram desanuviando as crostas fluídicas, ou melhor, as crostas gasosas que fechavam isso aqui a nível de nuvens densas. Quando o sol já batia ali, é que nós vamos ver outros lances ao ocorrerem. Nesta altura, quando os mares já estão estruturados, quando a lua já está com a sua luz polarizada, lançando seus raios sobre a Terra, nós vamos notar o momento exato da manifestação da vida para além do mineral. Vamos começar a apertar agora, viu? O negócio está muito fácil, tá? Está difícil, não? Também na nossa proposta dificultada, só é brincando com vocês. Então o que acontece? Essa luz aqui para chegar, ela foi submetida a uma filtragem, não foi? E viu Deus que era boa a luz, porque estava filtrada pelas camadas de O3, que a ciência hoje está preocupada e o mundo está sentindo já os seus efeitos, pelos rasgos existentes nas faixas ou nas camadas de ozônio. Então era preciso essa filtragem, garantindo a manifestação da vida aqui. Então vamos observar que tudo levado é feito com muito carinho pelos técnicos sob a tutela de Jesus. Agora, como é que a vida surge aqui? O que aconteceu? Ainda é um mistério. A ciência está tentando elaborar isso com todo o interesse. Nós temos uma experiência feita em 1952 por um inglês chamado George Miller. Ele construiu um equipamento de 60 centímetros mais ou menos de altura, descarregava a corrente de 60 mil volts, colocou água e injetou amônia, metano, oxigênio e outros gases aí, e deixou ali várias semanas naquele circuito acentuadamente polarizado e eletrificado. Depois de algumas semanas ele cortou a energia
abriu e pesquisou e encontrou 3 ou 4 partículas de aminoácidos. Eu não sei, sinceramente, tem alguém estudando biologia aí, ou química, que pudesse nos ajudar, como é que foi essa experiência, já subiu no tempo outras que vieram. Mas nós trazemos para mostrar que sempre isso foi objeto de estudo, de trabalho, mas que houve lá atrás providência dessa ordem, sem dúvidas. Quando a gente vê a engenharia genética nossa trabalhando na intimidade dos DNA, dos cromossomos, dos genes, não é para espantar, não. O espírito assusta com isso? Não. Ah, isso é sagrado. Os religiosos ficam assim, não pode mexer. Mas são os futuros técnicos em nível de co-criadores em plano maior. Então a manifestação da vida já passou a contar com N elementos na área técnica, da biologia, não é isso? Da química orgânica e de outros técnicos a favorecer a manifestação da vida. Emmanuel, tentando nos ajudar, ele diz de uma maneira muito bonita, até poética: o sol já beijava a face do planeta, os mares mornos já estavam definindo-se, frio no espaço, irradiação do calor que saía de dentro para fora na organização do núcleo da Terra, e todo o ambiente preparado. Nesta hora, linguagem dele, Emmanuel, se não for isso, é aproximada. A Terra foi envolvida por uma nuvem de forças cósmicas. Depois vocês leem o livro A Caminho da Luz, que isso é muito bonito. E com esta nuvem de forças cósmicas, os germes dos primeiros homens, os germes dos seres. Então, de onde veio a vida na sua essencialidade? De outras placas do infinito, porque a Terra por si mesma não gera vida. A Terra se constitui em instrumentalidade, em equipamento didático, em berço para a manifestação. Então esses elementos vieram. Pouco tempo depois, alguns séculos, porque tempo no campo macrocósmico não é o nosso, de alguns minutos aqui, então depois de algum tempo, podia-se notar na Terra toda ela envolvida por uma massa viscosa, meio gelatinosa, constituída naturalmente de alguns componentes químicos que interessam o plano orgânico, que a ciência a seu tempo chamaria de protoplasma, que já apresentava aquela sopa própria para a manifestação dos seres vivos a nível do campo físico. As mônadas celestes, vamos guardar esse nome, senão precisar dele para frente. Mônadas, ou princípios espirituais, ou princípios inteligentes, se depositam naquela geleia cósmica que visitava toda a área do nosso planeta, inclusive o fundo dos oceanos. As unidades espirituais, que eu tenho que fazer assim, porque não adianta falar inteligente e não entender. Mas de quando ele tem uma farinhazinha que é ele, mas não tem forma nenhuma, não tem expressão tangível, se deposita nessa geleia. Com o decorrer do tempo, esses elementos psíquicos diferenciam o núcleo das células e depois a própria célula. É óbvio que nesse momento nós não temos as células, por exemplo, que constituem o nosso coração, ou células que estão encarregadas da respiração na intimidade dos brônquios, dos pulmões, ou da voz nas cordas vocais, ou do rim na filtragem. Que células são essas lá atrás? São as células simples. Podemos pensar em termos de células albuminoides, dos vírus, das bactérias e daqueles elementos mais simples na estrutura. Uma ameba já era coisa muito avançada.
para que a gente tenha uma ideia. Então nota-se que passou o princípio espiritual a tangibilizar-se aqui, não mais no físico do mineral, mas no físico da matéria orgânica, que já está impregnada de um princípio chamado princípio vital. Está confundindo vocês? Damos um passo à frente. Princípio ou fluido vital. Porque sem princípio vital não tem vida. Pode ter espírito, mas não tem vida. O que é que dá vida ao corpo? É o espírito? Ou é o fluido vital? Hein? E espírito vai mexer num corpo que não tem fluido vital? Mexer com o corpo já está fluidicamente estruturado. Então tem muito espírita, infelizmente, que esquece desse pormenor. O que é que dá vida a um corpo? Fluido vital. Então, quando uma criatura está desenergizada, o espírito tem dificuldade até de sobreviver naquele corpo, porque ele está carente. Tanto é assim que, em tese, segundo o livro dos Espíritos, nós podemos conceber a geração de um espírito no ventre materno sem espírito. Ah, é possível, mas não vai viver. Ele viveu. Dotado de quê? De vitalidade. Quantos casos nós temos de recolhimento de pacientes nos hospitais que estão em estado de morte cerebral e mantidos em aparelhagem, em vida vegetativa? Às vezes o espírito está rodando por aí, está até manifestando em reunião, porque tem experiência nesse sentido. Mas o corpo está lá alimentado pela aparelhagem, mantendo respiração e fluxo sanguíneo. O que nós observamos é que está vitalizado aquele corpo de algum modo. Então, o protoplasma vitalizado, porque já apresentava aqueles componentes psíquicos ou as mônadas, de onde derivariam seres amplamente mais complexos. Nós perguntamos se tem que repetir alguma coisa, se deu para vocês entenderem. Viu? Deu para entender? Está complicado. Está indo mais ou menos assim. Se eu ver assim, tem que mudar alguma coisa? Qual a diferença do mineral para as outras matérias orgânicas do caso? Diz o livro dos Espíritos que é a mesma matéria, com exceção de que a matéria orgânica está dotada de um fluido chamado fluido vital. O que é o fluido vital? É uma variável do fluido cósmico universal. Então está vitalizado. E é por causa desse fluido vital, não se assustem no que eu vou falar, apenas entendam. Quantas vezes chega na nossa casa espírita uma criatura, chegou uma mocinha lá, por exemplo, de 14 anos, 15 anos, que está custando ficar em pé. A gente pergunta assim, se alimenta bem? Ela fala, otimamente, mas estou desse jeito. Qual é a dedução que a gente tira quase sempre? Trata-se de uma criatura que, por um estado mental invigilante, está sendo, não se assustem, vampirizada. Não pode ocorrer? O espírito está querendo o que dela? Só material, fluídico, vitalista, porque muitos passam para a vida espiritual, lá não tem essa necessidade de fluido vital, né? Mas gostam dele, porque tem a sensação de humanização. Tem espíritos encarnados que almoçam todo dia com um companheiro encarnado. Outros dormem no mesmo leito com o encarnado. Para vocês eu posso dizer isso, numa outra reunião lá no nosso grupo eu costumo falar não, porque o pessoal vai ficar apavorado. Quer dizer, quem está comigo essa noite? Aí não dorme. Agora aqui eu estou falando com gente que está estudando doutrina, que está aqui com um curso de evolução. E vocês sabem que isso existe. Às vezes o encarnado vive em função desses desencarnados, infelizmente acontece. Então muitos compartilham as energias que às vezes são trabalhadas com outras criaturas.
Então vem os nossos amigos de outras religiões e tem que fazer uma prece onde alimentar, não tem? Para tudo, aquele negócio, aquele culto de onde comer. Aí o filho fica assim, não aguento comer em casa, eu vou comer no self-service, porque aqui não tem aquele negócio que é rezando. Tudo bem, mas acontece que cada um de nós que tiver um tipo de escrúpulo, sentou-se à mesa que nós estejamos amparados. Não precisa rezar, não, só manter a mente segura, porque não está arriscado ter copartir-se desse naquele momento. Infelizmente, isso faz parte de um contexto da evolução. A evolução, pode falar você. Sim. Assim, ela permanece, entre aspas, viva, mas o espírito às vezes anda longe. Como é que é, às vezes, porque às vezes está perto, às vezes está embutido, coladinho, né? Nós temos casos que variam desde um deslocamento amplo até uma aproximação. Agora, o que significa isso? É que cada um de nós necessita dessa energia que funciona mais ou menos assim. Bateria de um carro. Quase todo mundo hoje tem carro, dirige, sabe o que é isso? A bateria do carro, o carro está desligado, você acende o farol, liga a rádio, sinais, tudo funciona. Agora, qual é que é o sistema de manutenção da carga dessa bateria? Não é o próprio movimento do veículo? Não tem lá o dínamo, os alternadores, você vê a nomenclatura técnica, que vai mantendo a bateria carregada. Só que em termos de bateria de veículo, ela tem uma duração limitada, por melhor que seja a sua marca. Vai havendo oxidação das placas, derruimento ali, acaba tendo que ser trocado. Agora, cada um de nós vem mais ou menos dotado com uma estrutura de natureza orgânica, glandular, de secreção interna, as conexões com centros vitais, as conexões com todas as áreas orgânicas que formam um todo. Que o espírito olha assim, isso aqui dá para 80 anos com tranquilidade, se ele souber cuidar e lubrificar bem a máquina. E principalmente não embatê-la de modo desorganizado. Porque nós vamos mantendo pela respiração, pela alimentação, pelo exercício físico, vamos mantendo esse organismo sempre vitalizado. E às vezes bate uma doença, a pessoa não aguenta muito tempo, garantindo as forças. Agora, tem uma grande parte que brinca com essas energias. Então, eu quis separar para vocês e colocar em termos de evolução, que a vida é garantida pelo fluido vital. E o espírito utiliza, o próprio espírito utiliza esse equipamento favorecido por essas cargas que são específicas na vida orgânica, ou na matéria orgânica, se preferir. Ok? Está na hora de encerrar, não tá? Nós vamos dar uma paradinha, é isso mesmo? 4 horas, vocês vão aproveitar, tomar lá fora uma aguinha, coisa parecida do lado, eles têm água fluidificada, aí como é que é o negócio? Então, um minutinho só, tem um recado para vocês aí. E quando for, que hora que a gente volta? Sim. Que hora que a gente vai voltar? Daqui é meia hora. Mas antes tem uma pergunta aqui do quem? Como é que é seu nome? Henrique? Ah, sim. Poderia deixar um programa de Deus, até a dúvida aqui, nessa questão do corpo, do aparelho, do lado, do caso do lado, ele estaria desencarnado? De jeito nenhum. Normalmente ele está vivendo mais lá do que de cá. Ainda permanece. Porque pode até, nós podemos até conceber, aqui está dando ressonância, podemos até conceber a desvinculação do espírito. Mas o que acontece quando o espírito é desvinculado? A curto prazo o organismo físico entra em degeneração. Começa a aparecer N expressões definindo o afastamento de um comando. Perfeito? Isso é que acontece. Então nós temos casos seguintes, a gente fica meses às vezes. Aí você pode deduzir que sem espírito não ficava meses. Porque em testes realizados em laboratórios no campo da biologia define uma coisa:
Quando você pega um tecido, no próprio ser humano, coloca-o num soro adequado e vai substituindo esse soro, as células não morrem, mas vão se desagregando da feição pluricelular do organismo para se transformar em unidades simples, unicelulares, células isoladas. Então significa um processo histolítico de decomposição. Eu te respondi? Então tá. Palavra então para a coordenação, pode encerrar, beleza? Tá? Então daqui a meia hora nós vamos